obesidade. Veja só que ponto chegamos aqui no canal, fazer um conteúdo sobre obesidade. Calma, que não é um vídeo sobre emagrecimento, sobre estética, sobre cuidados da beleza. Não, eu quero mostrar para você o que causa obesidade, como que a obesidade pode gerar dor e sofrimento físico em você e que disfunções, patologias ou alterações que ela indica. Eu sei que a maioria das pessoas pode entrar nesse vídeo achando assim, doutor, vai explicar um jeito milagroso de emagrecer. Não, eu vou explicar sim que vocês vão acabar emagrecendo, você pode ter certeza, fazendo aquilo que eu vou explicar, vocês vão emagrecer, mas é por consequência do tratamento da real causa. Eu não falo sobre dor, exercício e lesão e a causa dos problemas. Pois é, obesidade é uma doença, tem causa e você vai ver nesse vídeo, tá bom? Eu sei que é bem polêmico, bem diferente da linha do consultório, mas eu quero explicar para vocês porque eu ajudo muitas pessoas com esse problema aqui todos os dias. Então bora pro conteúdo comigo. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também trabalho com a parte ortomolecular. E toda semana aqui no meu canal do YouTube, geralmente às terças-feiras, eu posto um conteúdo novo para ajudar você, cada população em geral, a melhorar a sua qualidade de vida, sempre falando sobre dor, exercício e lesão e principalmente focando na causa primária da dor. Essa é a maior diferença que tem desse canal do YouTube que você não vai ver em outros canais. Eu falo sobre a raiz do problema, aonde começou o conflito que gerou o problema que o paciente vem se queixar. Por exemplo, obesidade, que é o nível de hoje. Tem pessoas que me procuram com vários tipos de queixas, E aí eles comentam, doutor, e o bom também era emagrecer um pouquinho, né? Pois é, nesse vídeo eu vou falar isso para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ele te ajuda de alguma forma, é uma coisa que faz sentido para você, deixa o joinha para mim, porque eu sei que esse conteúdo está te resolvendo algum problema. Se ele não resolve, então não precisa deixar nada, que daí eu sei que a linha é outra, você quer outro tipo de conteúdo, tá bom? Se você também não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Toda semana tem conteúdo novo, assim você recebe uma notificação para saber desses vídeos novos e enriquecer seu conhecimento. Eu toda semana posto esse conteúdo, gasto um certo tempo para gravar e para fazer esses conteúdos, mas é para ajudar vocês a melhorar a qualidade de vida de vocês. Tenho vários pacientes que já marcaram consultas por aqui, vários pacientes que já tiveram sacadas muito grandes por aqui, até mesmo colegas profissionais que falaram, olha, eu vi um vídeo seu e aquilo me despertou uma curiosidade para avaliar o paciente. É para isso que eu faço, tá bom? Se você tiver alguma dúvida a mais, pode escrever nos comentários ou mandar lá na caixinha do Instagram para mim. Clica lá embaixo e me segue no @drmurilofísio, que você vai me seguir, você vai receber lá uma série de outros conteúdos bem interessantes, tá bom? Bom, feitos os informes iniciais, que vocês sabem todo dia eu tenho que fazer, toda vez eu tenho que fazer, vamos ao conteúdo. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que obesidade é uma doença, ela é classificada como doença, existe um código de doença. E ela é uma doença, pessoal, de origem hormonal. Como assim, Murilo? Ela não é da alimentação? Não, ela é hormonal. A patologia obesidade, ela é desenvolvida a partir de um desequilíbrio hormonal. Óbvio, esse desequilíbrio hormonal tem uma outra causa, que está envolvido com a alimentação, Envolvido com a alimentação. Não é a única causa, que é um erro muito grave. Então eu volto aqui um pouquinho atrás. Cuidado com o termo causa primária. Causa primária é a raiz do problema do paciente, que é individual para cada um. Então, pode ser que um paciente, a raiz da obesidade dele, seja, por exemplo, uma diabetes tipo 1. Ele nasceu com um problema. O pâncreas dele não funciona bem. Por exemplo, pode ser que esse paciente nasceu com um problema não na parte do pâncreas, na liberação de insulina e companhia, mas sim um trauma emocional que gera um distúrbio no sistema nervoso autônomo que também vai levar à obesidade. Então, cuidado. Obesidade tem várias causas, mas ela tem como base um problema endócrino, tá? Um problema hormonal. Então você tem que saber avaliar, diagnosticar e tratar os distúrbios de origem hormonal, tá bom? Mas para facilitar para vocês, eu vou pegar um exemplo de um paciente aqui e vou pegar um exemplo ainda complicado, não um exemplozinho inicial. Eu me lembro muito bem dessa paciente, eu vou dar o nome de Maria, o nome dela não é Maria, mas só para facilitar, para vocês se conectarem, e eu não posso falar o nome do paciente, obviamente. A dona Maria, de aproximadamente 84 anos, ela chega para mim com N queixas de dor no corpo. Sabe aquele paciente poliqueixoso? Dor no quadril, dor no ombro, dor no joelho, dor na coluna, dor no seu raio que parta, E com mais de 15 remédios que ela estava tomando. Vocês têm ideia? Dá para tomar remédio para dar com pau. É todo tipo de remédio. Então a dona Maria chegou, eu fiz a avaliação dela, fiz o diagnóstico dela, identifiquei a causa primária, aqui eu não me recordo qual era pontualmente, fiz o diagnóstico da causa primária, o diagnóstico dos agravantes, as coisas que pioram o problema dela,
listei as sequelas funcionais e estruturais que ela vai ter. É assim que o meu trabalho funciona. Vai ter sequelas funcionais e estruturais que a gente precisa tratar para a paciente melhorar. E aí fiz o tratamento com ela. Em 3 meses, uma paciente de 84 anos perdeu 14 quilos. 14 quilos. Eu tenho relatos bem frequentes de 45 dias, perder 6 quilos, 7 quilos, 8 quilos, 10 quilos, 12 quilos. Eu tenho bastante, tá? Mas estamos falando de uma pessoa que tomava mais de 15 remédios, entendeu? Com 84 anos, com um monte de problema metabólico envolvido, perder 14 quilos em 3 meses. É um sucesso. E em mais 3 meses ela largou todos os remédios que ela tinha. Hoje ela não toma mais nenhum tipo de remédio, ela fez apenas um tratamento nutricional com a gente aqui na parte do ortomolecular e depois largou tudo, ficou a vida dela normal, hoje ela segue só na alimentação, tá? É sinal que tem cura, Murilo? Claro que tem cura. Não adianta você só fazer restrição calórica, não adianta você só fechar a boca, não adianta você fazer só jejum. Existe uma causa, existe um contexto, existem agravantes e eu vou explicar para vocês, tá bom? Eu listei alguns aqui bem importantes que eu acho que vai facilitar para vocês. Primeira coisa que vocês precisam entender sobre obesidade é que ela indica que você está tendo um depósito de energia, nada mais do que isso, gordura é um depósito de energia. O ser humano primitivo, ele tinha como mecanismo de adaptabilidade, então ele tinha escassez de alimento, certo? Em alguns momentos ele achava o alimento, ele comia muito esse alimento, dava altos picos de energia no corpo, não necessariamente glicose só, mas outras fontes de energia, e ele estocava essa gordura para usar em outro momento, né? Então, em outro momento que talvez faltasse alimento, ele tinha essa gordura para gastar, certo? Então, gordura, gente, num primeiro momento, ela não é ruim. Ela não é ruim, ela é um estoque de energia. O corpo adora gordura, ele queima a gordura. Tanto que, para você ter uma ideia, na forma de gordura circulante no seu sangue, que é o triglicerídeo, você tem 40.000 calorias. Ou seja, dá para sustentar você por 20 dias só com a gordura que você tem no corpo. Quando que na forma de açúcar, você tem só 2.000 calorias, o suficiente para um dia, mais ou menos. Então o corpo não curte tanto o açúcar, ele adora a gordura. Então ele transforma o que é excedente, o que é sobra, o que vai além do que ele precisa, em gordura para supostamente você queimar depois. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas comem, volumes e volumes, estocam essa gordura, nunca gastam. Aí que começa a doença, aí que começa o problema, entendeu? Claro que toda vez que você come açúcar, carboidratos em geral, pão, doce, bolo, cuca, massa, trigo, arroz, feijão, batata, polenta, aipim, tudo isso vai virar açúcar, tá? A proteína, a gordura, não vai virar açúcar tão fácil, entendeu? Principalmente a proteína, né? A gordura não vai virar de forma alguma açúcar, mas a proteína pode sim virar energia, virar combustível, virar açúcar, vamos falar assim para vocês entenderem, mas não é tão fácil. Então, são mais os carboidratos que vão virar facilmente açúcar. E aí, quanto maior é o pico de açúcar que você tem no seu sangue, maior é o pico de liberação de açúcar, maior é o pico de liberação de insulina, entendeu? E é a insulina que vai causar uma série de inflamações, uma série de distúrbios no seu corpo, que vão levar ao depósito de gordura, entendeu? Então, por isso que a gente fala que é um problema hormonal, por causa que é a liberação excessiva de um hormônio por um órgão chamado pâncreas. Tanto que existem estudos que foram conduzidos com ratos, em que eles pegavam 2 grupos de ratos, um grupo, os dois com alimentação saudável, balanceada, mas num grupo eles injetavam insulina e no outro não injetavam nada. O que você percebeu? Que aquele que ele injetava insulina engordou e o outro não, mesmo comendo a mesma coisa. Pô, doutor, então não é a comida o problema? Claro que é a comida o problema, porque não existe uma outra forma de você pôr insulina para dentro do corpo em excesso, sem ser pela alimentação, ou óbvio, né? Injeção, como foi o caso do estudo. Por isso que uma pessoa que é diabético tipo 1, que já é insulina dependente, tem muito mais facilidade de desenvolver obesidade. Tá? Então é mais ou menos assim que acontece o desequilíbrio bioquímico, né, da obesidade. É uma doença ligada a picos de insulina, picos de açúcar, que é glicose, e picos de insulina, que vai levar a um depósito dessa gordura, e se você não queima, você vai ficar obeso. Agora, existem outras coisas que também causam esse tipo de problema, além dos maus hábitos. Né, Murilo? Então tá, eu optei por não comer muito açúcar, muito carboidrato, estou comendo mais fontes de gordura e proteína. Você vai emagrecer. Isso é um ponto. Se você já não tiver distúrbios em alguns órgãos, na questão de absorção, de metabolismo, de depuração. Eu marquei aqui, ó, não é uma doença genética. Genéticos são seus hábitos. Genético é o estilo de vida que você faz. A sua mãe jantava toda noite pão, você continua jantando pão.
Seu pai tomava café com leite, que inflama pra caramba o maldito do leite. Você continua fazendo isso. Então, seus hábitos são genéticos, mas a obesidade não é genética, tá bom? Agora, vamos então lá porque eu falei das inflamações. Se você tomou a decisão, não, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, emagrecer é bom para a saúde, mas você consome alimentos que inflamam o seu organismo, inflamam o seu corpo, inflamam o seu estômago, inflamam o seu intestino, o seu fígado, você vai prejudicar a função desses órgãos, e a função desses órgãos é realmente produzir energia para você. Em síntese, né, você não come para outra coisa, você come para reparar seus tecidos e para produzir energia. Ponto final, né? Você só come para isso, tá? Então, se você come alimentos que inflamam você, você prejudica a função desses órgãos. Esses órgãos, quando estão disfuncionais, eles vão apresentar dores no corpo, motivo pelo qual eu fiz o vídeo. Então, o fígado vai apresentar dor em um ponto, o intestino em outro, o intestino delgado em outro, né? O baço, o pâncreas em outro, o estômago em outro lugar. Então, você pode sim, nesse momento, estar com dores e sofrimentos físicos causados pelo teu estilo de alimentação ruim, que além de gerar inflamação desses órgãos e prejudicar a função deles na absorção dos alimentos, né, no processamento dos alimentos e na produção de energia, ainda assim vai gerar dor e sofrimento para você, tá? Vamos dar algum exemplo aqui de inflamação. Você come, por exemplo, como eu falei ali, derivados lácteos. Você inflama seu intestino delgado. Você só toma o leite do cafezinho, não faz mais nada. Toda a proteína que você comer já não vai ser bem absorvida. Você vai ter queda, por exemplo, de vitaminas do complexo B, que são indispensáveis para um processo de limpeza do fígado, um processo que acontece no fígado para limpeza dele, para limpeza do organismo, que é a produção de glutationa. Você entender mais ou menos assim. Então, automaticamente, seu corpo já não vai mais estar tão limpo, não vai estar mais tão desinflamado, tá? Então, é um problema. Você buscar desinflamar, desintoxicar. Isso é fundamental, tá? Mas para isso, você tem que tirar os alimentos que te inflamam. Então, a grande maioria das pessoas que me procura com dores e sofrimentos e que tem obesidade associada, elas têm inflamação junto de vários órgãos por N motivos, tá? Por exemplo, hoje eu peguei um paciente inflamado no testículo por um fungo. Não tem a ver com obesidade, mas é uma inflamação. Piora o quadro da obesidade, entendeu? Isso é importante você virar essa chave. Você não está conseguindo emagrecer, você tratou suas inflamações? Segundo ponto, intoxicação, pacientes que têm metais tóxicos. Para que o funcionamento das células aconteça, o receptor das células tem que estar limpo. Se ele está obliterado, se ele está tampado com metais tóxicos, você não vai emagrecer. Entendeu? Você quer que a sua tireoide funcione, que ela mantenha o metabolismo adequado, a temperatura adequada, a queima calórica adequada. Você come tudo bem, todos os nutrientes, você pesquisou os nutrientes que a tireoide precisa. Ótimo. Mas se você tiver metais tóxicos, toxinas no seu corpo, né, que vieram de várias formas pelo seu estilo de vida, né, elas vão impedir que os nutrientes cheguem naquela tireoide, na célula da tireoide, e automaticamente ela não vai funcionar adequadamente, você vai continuar tendo o mesmo problema, mesmo comendo bem. E eu sempre digo aos meus pacientes, dá mais resultado você tirar o que é ruim do seu corpo do que inserir o que é bom. Dá mais resultado você limpar o copo e ficar com pouca água limpa do que ficar com ele cheio com água suja. Você entende? É assim que funciona. O seu corpo seria o copo com água, tá bom? Então, inflamação e intoxicação tem que ser resolvido. Terceiro ponto, má absorção. Não adianta você comer super bem, por exemplo, você come carne e gordura é boa. Você aprendeu que comer gordura é bom e você comer carne é bom. E você baixou os carboidratos para tentar emagrecer. Mas vamos supor que você tem um problema emocional. Esse problema emocional vai impedir, por exemplo, a produção de ácido clorídrico no seu estômago, por uma série de vias, via sistema nervoso autônomo. Não vou ir muito fundo, senão fica muito longo o vídeo. Então você não vai ter um estômago que absorve bem os nutrientes. Seu corpo vai ficar debilitado, vai ficar desnutrido, vai te pedir mais energia, você vai acabar comendo açúcar, vai acabar engordando. Entendeu? E aí o problema é emocional. Não é nutricional. Por isso que eu digo, a causa da obesidade é um desequilíbrio endócrino, a nível do pâncreas, pela liberação de insulina. Mas existem várias outras coisas que levam a esse fator. E várias outras coisas que agravam esse fator. E você precisa sacar isso. Causa é uma coisa, cada um tem uma. Agravante pode ser para todo mundo. Por exemplo, obesidade agrava a hipertensão arterial? Sem dúvida. Tabagismo? Sem dúvida. Sedentarismo? Sem dúvida. Agora, você quer me dizer que a causa da obesidade é sedentarismo? Não é. Não é a causa? Não é. Ele pode ser um agravante, mas não é a causa. Cuidado, a causa é individual. Os agravantes, muita gente tem. Eu tenho todo dia um monte de gente com intoxicação.
mas geralmente é o agravante. Muitos raros casos é a causa. Muitos raros casos é a causa. E quando é, a gente trata pontualmente, tá? Então, má absorção. Essa má absorção, pessoal, também pode ser desenvolvida por focos virais, parasitários, fúngicos, principalmente parasitários. Mas vamos dar um exemplo bem esdrúxulo assim, né? Você está tentando melhorar a absorção dos seus nutrientes para produzir energia com menos. Repito, quanto melhor a produção de energia com menor ingesta calórica, mais você emagrece. Se eu como um ovo e aquilo me sustenta bem, eu produzo muita energia a partir daquele ovo, eu ingeri baixa volume calórico, baixa concentração de alimentos, vai ter bem menos resíduo para o meu corpo eliminar e eu vou estar bem mais disposto. Entendeu? Agora, se você está lá, por exemplo, com uma parasitose no intestino, está cheio de bactérias gram-negativas no seu intestino, e está faltando bactérias boas, a sua absorção é péssima. Você não vai emagrecer nem hoje nem nunca. Tanto que muitos dos tratamentos para obesidade vêm na reposição da microbiota intestinal e na limpeza de parasitas intestinais. Todo paciente que vem para mim com obesidade, eu testo se ele tem parasitas, fungos, bactérias, vírus, disbiose intestinal. Entendeu? Você tem que entender assim, ó. Primeiro você fica saudável, por consequência você emagrece. Todos os meus pacientes me procuram com dor e sofrimento. E eu avalio e trato essa dor e sofrimento. Por consequência, eles melhoram a obesidade, porque o corpo ficou mais eficiente. Ele tem uma atividade metabólica melhor, ele transforma energia através da gordura de forma melhor. Antes, ele não fazia isso, talvez fazia através do açúcar. Entendeu? As dores que essa obesidade vão causar, dores no corpo todo, meu amigo. Por quê? Porque quem está obeso está inflamado, está intoxicado, está com distúrbios nesse sentido. A cicatrização fica ruim, o sono fica ruim, a reparação fica ruim, a conversão hormonal fica ruim. O paciente obeso não transforma os hormônios da forma adequada, eles não têm as ocupações adequadas, eles criam outros problemas. A gente poderia falar um monte sobre isso, mas eu estou tentando resumir aqui para vocês. Então, vindo agora para a parte prática para a gente chegar numa solução para vocês. Fazer as 3, 4 refeições por dia, priorizar nessas refeições carne, ovo, carne de todo tipo, tá pessoal? Falou carne no geral, tá? Carne, ovo, salada, fruta e fontes de gordura boa. Principalmente essas fontes de gordura boa. Quanto mais gordura você come, mais você ensina o seu corpo a queimar gordura. Quanto mais gordura boa você come, mais antioxidantes, anti-inflamatórios, mais ômega 3 você tem no seu corpo, melhora a sua desinflamação, mais você desinflama, ok? Então, consumir esses 5 tipos de alimentos, pelo menos 3 a 4 vezes por dia. Pessoas com mais de 60 anos, a gente recomenda 3, pessoas com menos 4. Não é uma regra, é uma média, mas você pode fazer variações. Procure um bom nutricionista funcional, ele vai te dar uma noção um pouco mais precisa do que para você faz efeito. Mas se você tiver uma boa ingesta de proteína nessas 3 principais refeições, de vitaminas e minerais através da salada e das frutas, né? E boas fontes de gordura ao longo do dia, você não vai ter chance de engordar. Aí você vai estudar se você não tem inflamação, se você não tem intoxicação, se você não tem parasização, reparar isso também e corrigir esses distúrbios para emagrecer de vez. Aí você emagrece. Depois existem estratégias para potencializar isso, como é o caso do jejum, mas é para potencializar, ok? Bom, segundo ponto para tratamento, depois dos 4 refeições com os alimentos básicos que eu falei, desparatização. Gente, honestamente, se você tem o hábito de consumir alimentos crus, como sushi e outras coisas parecidas, precisa desparatizar. Existem antiparasitários na farmácia, bem tranquilo, tá? Existem naturais, existem tinturas que fazem isso, existem produtos vibracionais que fazem isso. E existem remédios que você pode comprar na farmácia que matam esses parasitas. É fundamental fazer uma desparatização, tá? Existem outros equipamentos também, tá? Outra fórmula muito boa, utilizar um antioxidante, como por exemplo a cúrcuma. A cúrcuma tem 1 milhão de aplicabilidade. Você usar cúrcuma numa boa concentração de curcuminoides, né? Vitamina E, ou vitamina E, que é a mesma coisa, vitamina E, vitamina E, também ajuda muito na desinflamação, na desintoxicação e também no efeito de antioxidação, né? Você não envelhece tão rápido, tá? Utilizar um suplemento à base de cúrcuma, vitamina E, ajuda muito para desinflamar você. Eu não falei que inflamação é um problema para quem tem obesidade? Ajuda, né? E óbvio, né, gente? Procurar acompanhamento profissional. Você buscar um profissional da medicina integrativa, um profissional que entenda sobre nutrologia, um profissional que saiba lidar com o estilo de vida e alimentação, vai resolver muito da sua obesidade. Mas você pode ter obesidade por um fator emocional? Pode. Você pode ter obesidade por um problema físico?
Sem dúvida, mais do que você imagina. Até mesmo por problemas energéticos, Murilo? Sim, por incrível que pareça. Dentro dos 4 pilares da saúde plena, que é a nossa metodologia de trabalho, eu ensino os profissionais de saúde a avaliar se o problema daquele paciente que ele está se queixando, se ele é emocional, se ele é químico, se ele é energético ou se ele é físico. E tratar na raiz desse problema. Senão você nunca de fato vai resolver a queixa do paciente, tá? O nosso modelo já foi validado, testado, já foi comprovado com vários dos nossos pacientes, mentores, professores que a gente tem. E ele consegue sim rastrear tudo que você tem, mesmo que seja obesidade, mesmo que seja por uma finalidade estética. Tá? Nós não trabalhamos com estética, mas acabamos ajudando os pacientes nesse componente. Né? Se você conhece alguém que está com muita dificuldade para emagrecer, que não está conseguindo ter esse resultado, que está sentindo dores no corpo e não imagina que a solução é desse jeito simples assim, clica no botãozinho de compartilhar. Se você ficou com dúvida, manda nos comentários ou lá no Instagram. Eu teria um prazer imenso em ajudar vocês a resolver os problemas. Ficou muito confuso o vídeo, né? Porque dá para fazer um vídeo de 3 horas aqui sobre esse assunto, né? Não entendeu todo o contexto? Jeito mais simples, marque uma consulta online. Tem um vídeo meu sobre como funciona uma consulta online. Nesse vídeo eu explico você, se fizer sentido para você, terei um imenso prazer em te ajudar. No mais, até o próximo vídeo da semana que vem. Um grande abraço!